Leitura do ensaio, escrito por George Orwell, Como Morrem os Pobres. No ano de 1929, passei várias semanas no Hospital X, no 15º arrondissement de Paris. Os recepcionistas me submeteram a interrogatório usual, e de fato fiquei respondendo a perguntas por cerca de 20 minutos antes de me deixarem entrar. Se você já teve que preencher formulários em um país latino, você saberá que o tipo de perguntas a que me refiro. Por alguns dias, eu fui incapaz de traduzir Realmu em Fahrenheit, mas sei que minha temperatura estava em torno de 103 Fahrenheit, 39,5 graus Celsius. E no final da entrevista tive alguma dificuldade para ficar em pé. Atrás de mim, um pequeno grupo de pacientes resignados, carregando pacotes embrulhados em lenços coloridos, esperou a vez de ser questionado. Depois do questionamento veio o banho, uma rotina obrigatória para todos os recém-chegados, aparentemente, assim como na prisão ou no asilo. Minhas roupas foram tiradas de mim e depois me sentei tremendo por alguns minutos em 5 dedos de água quente. Recebi uma camisola de linho e um roupão curto de flanela azul. Sem chinelos, eles disseram que não tinham nenhum grande suficiente para mim e fui levado para o ar livre. Era uma noite de fevereiro e eu estava sofrendo de pneumonia. A enfermaria para onde iríamos estava a cerca de 200 metros de distância e dava a impressão de que, para chegar lá, era preciso atravessar o terreno do hospital. Alguém tropeçou na minha frente com uma lanterna. O caminho de cascalho estava gelado sob os pés e o vento agitava a camisola em volta das minhas panturrilhas nuas. Enquanto entramos na enfermaria, eu estava ciente de um estranho sentimento de familiaridade, cuja origem não tive sucesso em determinar até tarde da noite. Era uma sala longa, bastante baixa e mal iluminada, cheia de vozes murmurantes e com 3 fileiras de cama surpreendentemente próximas. Havia um cheiro fétido, fecal e ainda adocicado. Quando me deitei, vi em uma cama quase em frente a mim um pequeno homem sentado seminu, de ombros redondos, cabelos cor de areia, enquanto o médico e um estudante realizavam alguma operação estranha nele. Primeiro o médico tirou de sua bolsa preta uma dúzia de pequenos copos iguais a copos de vinho. Então, o aluno queimou um fósforo dentro de cada copo para exaurir o ar. Na sequência, o copo foi colocado nas costas e no peito do homem, e o aspirador desenhou uma enorme bolha amarela. Só depois de alguns momentos percebi o que eles estavam fazendo com ele. Era algo chamado de escavação, um tratamento sobre o qual se pode ler em livros antigos de medicina, mas que, até então, eu havia pensado vagamente ser daquelas coisas que se fazem com cavalos. O ar frio lá fora provavelmente baixou minha temperatura, e eu observei aquele remédio bárbaro com desapego e até mesmo com certa dose de diversão. No momento seguinte, no entanto, o médico e o estudante vieram até a minha cama. Me ergueram e, sem uma palavra, começaram a aplicar o mesmo conjunto de copos, que não foram esterilizados de nenhuma forma. Os francos protestos que proferi não tiveram resposta alguma, como se eu fosse um animal. Fiquei muito impressionado com a maneira impessoal com que os dois me trataram. Eu nunca tinha estado na ala pública de um hospital antes. E foi minha primeira experiência com médicos que tratam pessoas sem falar com elas ou, em um sentido humano, sem prestar atenção nelas. No meu caso, eles só colocaram 6 copos, mas depois de fazer isso, escarificaram as bolhas e aplicaram os copos novamente. Cada copo agora desenhava cerca de uma colher de sobremesa cheia de sangue de cor escura. Quando me deito novamente, humilhado, enojado e assustado com a coisa que tinha sido feita comigo, eu refleti que agora pelo menos eles me deixariam sozinho. Mas não, nem um pouco. Havia outro tratamento chegando, o cataplasma de mostarda. Aparentemente uma questão de rotina como o banho quente. 2 enfermeiras desleixadas já tinham recebido o cataplasma pronto, e elas o amarraram em volta do meu peito tão apertado quanto uma camisa de força, enquanto alguns homens que vagavam pela enfermaria de camisa e calças começaram a se acumular em volta da minha cama com uma expressão meio solidária e sorrisos.
Aprendi mais tarde que ver a aplicação de mostarda de cataplasma num paciente era o passatempo favorito na enfermaria. Essas coisas, em geral, aplicadas por um quarto de hora e certamente são engraçadas o suficiente se você não for a pessoa por dentro. Nos primeiros 5 minutos a dor é forte, mas você acredita que pode suportar isso. Durante os 5 minutos seguintes, essa crença se evapora, mas o cataplasma está afivelado na parte de trás e você não consegue tirá-lo. Esse é o período que os espectadores mais gostam. Durante os últimos 5 minutos, observei, sobrevém uma espécie de dormência. Depois que o cataplasma tinha sido removido, um travesseiro impermeável embalado com gelo foi empurrado sobre minha cabeça e fui deixado sozinho. Eu não dormi e, pelo que sei, essa foi a única noite da minha vida, quero dizer, a única noite passada na cama, na qual não dormi nada, nem mesmo por 1 minuto. Durante a minha primeira hora no Hospital X, recebi toda uma série de tratamentos diferentes e contraditórios, mas isso foi enganoso, pois, em geral, se recebe muito pouco tratamento, bem ou ruim, a menos se você estiver doente de um jeito interessante e instrutivo. Às 5 da manhã, as enfermeiras chegaram, acordaram os pacientes e mediram a temperatura, mas não os lavaram. Se você estivesse bem, você mesmo se lavava. Caso contrário, você dependia da gentileza de algum paciente capaz de andar. Eram também os pacientes que em geral levavam as garrafas de urina e a comagre, apelidada de La Carresol. Às 8, chegou o café da manhã, chamado La Soupe, como a do exército. Era sopa também, uma fina sopa de legumes com pedaços pegajosos de pão boiando. Mais tarde naquele dia, o médico alto e solene de barba negra fez sua ronda, com um interne e uma tropa de estudantes seguindo em seus calcanhares. Mas havia cerca de 60 de nós na enfermaria, e era evidente que ele tinha outras enfermarias para cuidar também. Lá havia muitas camas pelas quais ele caminhava, dia após dia, às vezes seguido por gritos suplicantes. Por outro lado, se você tivesse uma doença com a qual os alunos queiram se familiarizar, você teria bastante atenção. Eu mesmo, com um excepcionalmente belo espécime de um chocalho brônquico, às vezes tinha até 1 dúzia de alunos fazendo fila para ouvir meu peito. Isso foi um sentimento muito estranho pelo fato de, ao lado do interesse deles em aprender a profissão, havia uma aparente falta de qualquer percepção de que os pacientes eram seres humanos. É estranho contar isso, mas às vezes, quando algum jovem estudante se adiantava para ter a vez de manipular você, ele ficava realmente trêmulo com entusiasmo, como um menino que finalmente colocou as mãos em alguma peça cara de maquinário. E então, orelha após orelha, orelhas de rapazes, de moças, de negros, pressionadas às costas, revezamentos de dedos solenemente, mas batendo desajeitadamente. De nenhum deles se recebe uma palavra de conversa, um olho direto no rosto. Como paciente não pagante, de uniforme de camisola, você era principalmente um espécime, uma coisa de que eu não me ressentia, mas nunca poderia me acostumar. Depois de alguns dias, melhorei o suficiente para sentar e estudar os pacientes circundantes. O quadro abafado, com suas camas estreitas e tão próximas que você poderia facilmente tocar a mão de seu vizinho, tinha todo tipo de doença, exceto, suponho, casos de infecção aguda. Meu vizinho da direita era um sapateiro pequeno e ruivo com uma perna mais curta que a outra, e costumava anunciar a morte de qualquer outro paciente. Isso aconteceu várias vezes, e meu vizinho era sempre o primeiro a saber disso, assobiando para mim, exclamando número 43, ou o número que fosse, e jogando os braços acima da cabeça. Aquele homem não tinha nada muito grave, mas na maioria das outras camas, dentro do meu ângulo de visão, alguma tragédia esquálida ou algum horror puro estava sendo promulgado. Na cama que estava pé com a minha, lá estava, até que ele morresse. Eu não o vi morrer, ele foi levado para outra cama. Um homenzinho cansado, sofrendo de não sei que doença, mas algo deixou todo o seu corpo tão intensamente sensível, qualquer movimento de um lado para o outro, às vezes até mesmo o peso da roupa de cama, o fazia gritar de dor. Seu pior sofrimento foi quando urinou, o que fez com a maior dificuldade. Uma enfermeira trazia para ele a garrafa
e então por um longo tempo ficava ao lado de sua cama, assobiando, como os cavalariços costumam fazer com os cavalos, até que finalmente, com um grito agonizante de Gepsê, ele começava. Na cama ao lado dele, o homem ruivo de cabelos cor de areia, que eu vira com as ventosas, costumava tossir com um muco com filetes de sangue a toda hora. Meu vizinho da esquerda era um jovem alto de aparência flácida, que costumava ter um tubo inserido periodicamente em suas costas e quantidades surpreendentes de líquido espumoso retirados de alguma parte de seu corpo. Na cama além dele, um veterano de guerra de 1870 estava morrendo, um velho bonito com uma pequena barba branca embaixo do queixo, em cuja cama, em todas as horas em que a visita era permitida, 4 parentes idosas vestidas de preto sentavam-se exatamente como corvos, obviamente à espera de alguma herança miserável. Na cama oposta à minha, na fileira mais distante, estava um velho careca com bigodes caídos e rosto e corpo muito inchados, que estava sofrendo de alguma doença que o fazia urinar quase incessantemente. Um enorme receptáculo de vidro estava sempre ao lado de sua cama. Um dia, sua esposa e sua filha vieram visitá-lo. À vista delas, o rosto inchado do velho se iluminou com um sorriso de surpreendente doçura, e quando sua filha, uma linda garota de cerca de 20 anos, se aproximou da cama, vi que a mão dele se movia lentamente sobre as cobertas. Eu parecia ver com antecedência o gesto que estava vindo. A menina ajoelhada ao lado da cama, a mão do velho posta em sua cabeça em sua bênção de morte. Mas não, ele meramente entregou a ela a garrafa de urina, que ela prontamente pegou dele e esvaziou no receptáculo. Cerca de uma dúzia de camas de mim estava o número 57. Eu acho que era esse o seu número. Um caso de cirrose do fígado. Todos na enfermaria o conheciam de vista porque às vezes ele era o assunto de uma palestra médica. 2 tardes por semana, o alto e sério médico faria uma palestra da enfermaria para um grupo de alunos, e em mais de uma ocasião, o antigo número 57 foi trazido para dentro em uma espécie de bonde no meio da enfermaria, onde o médico levantaria sua camisola, dilataria com os dedos uma enorme protuberância flácida na barriga do homem. O fígado doente, eu suponha, explicaria solenemente que esta era uma doença atribuível ao alcoolismo, mais comum nos países consumidores de vinho. Como de costume, ele não falou com seu paciente nem lhe deu um sorriso, um aceno ou algum tipo de reconhecimento. Enquanto ele falava, muito sério e circunspecto, segurava o corpo devastado sob suas mãos, girando-o às vezes para lá e para cá, na mesma atitude de uma mulher que segura um rolo de macarrão. Não que o número 57 se importasse com esse tipo de coisa. Obviamente ele era um antigo interno do hospital, em exibição regular em palestras. Seu fígado havia muito devia estar marcado para ser preservado num recipiente de algum museu patológico. Totalmente desinteressado no que era dito a seu respeito, ele mentiria com os seus olhos, sem cor, olhando para o nada, enquanto o médico o exibia como uma peça da porcelana antiga. Ele era um homem de cerca de 60 anos, surpreendentemente encolhido. Seu rosto, pálido como um pergaminho, encolheu até parecer não maior do que um de boneco. Uma manhã, meu vizinho sapateiro me acordou arrancando meu travesseiro antes que a enfermeira chegasse. Número 57. Ele jogou os braços acima da cabeça. Havia uma luz na enfermaria, o suficiente para ver. Eu podia ver o velho número 57 caído amassado de lado, com o rosto esticado para fora da cama, e em minha direção. Ele tinha morrido em algum momento durante a noite, ninguém ao certo. Quando as enfermeiras chegaram, receberam notícia de sua morte com indiferença e continuaram seu trabalho. Após um longo período, 1 hora ou mais, 2 outras enfermeiras marcharam lado a lado com soldados, com um grande estardalhaço de tamancos, e ataram o cadáver nos lençóis, o qual não foi removido até algum tempo mais tarde. Enquanto isso, na melhor luz, tive como dar uma boa olhada no número 57. De fato, deitei de lado para olhar para ele. Curiosamente, ele foi o primeiro europeu morto que vi. Eu já tinha visto homens mortos antes, mas sempre asiáticos e geralmente pessoas que tiveram morte violenta. Os olhos do número 57 estavam abertos,
e imóveis, sua boca também aberta, seu pequeno rosto contorcido com uma expressão de agonia. O que mais me impressionou, no entanto, foi a brancura de seu rosto. Estava pálido antes, mas agora estava pouco mais escuro do que os lençóis. Enquanto eu olhava para aquele rosto minúsculo e retorcido, ocorreu-me que aquele resto repugnante de matéria, esperando para ser transportado e despejado em uma laje na sala de dissecação, foi um exemplo de morte natural. Uma das coisas pelas quais se reza na ladainha. Aí está você, então, pensei. É isso que está esperando por você, daqui a 20, 30, 40 anos. É isso que os afortunados esperam e morrem, os que vivem até a velhice. Uma pessoa quer viver, é claro, na verdade, só permanece viva em virtude do medo da morte. Mas acho agora, como pensava então, que é melhor morrer violentamente e não muito velho. As pessoas falam sobre os horrores de guerra, mas que arma o homem inventou que se aproxima da crueldade de algumas das doenças mais comuns? Morte natural. Quase por definição significa algo lento, fedorento e doloroso. Mesmo assim, faz diferença se você pode alcançá-la em sua própria casa e não em uma instituição pública. Esse pobre coitado que tinha acabado de piscar como uma vela não era nem importante o suficiente para ter alguém velando-o em seu leito de morte. Ele era apenas um número, um assunto para os escalpelos dos alunos, e a publicidade sórdida de morrer em um lugar assim. No Hospital X, as camas eram muito próximas e não havia telas. Imagine, por exemplo, morrer como um homenzinho cuja cama estava ao pé da minha, aquele que gritava quando as roupas de cama o tocavam. Ouso dizer que GPC foram suas últimas palavras registradas. Talvez os moribundos não se importem com tais coisas. Essa, pelo menos, seria a resposta padrão. No entanto, moribundos são frequentemente mais ou menos normais em sua mente até um dia ou mais antes do fim. Nas enfermarias públicas de um hospital se vêem horrores que parecem não acontecer entre as pessoas que conseguem morrer em sua própria casa, como se certas doenças atacassem apenas as pessoas nos níveis de renda mais baixos. Mas é fato que nenhum hospital inglês se vê em coisas que vi no Hospital X. Esse negócio de pessoas morrendo como animais, por exemplo, sem ninguém por perto, ninguém interessado, a morte despercebida até a manhã seguinte. Isso aconteceu mais de uma vez. Isso certamente não se veria na Inglaterra, e ainda menos se veria um cadáver exposto à vista de outro paciente. Lembro-me que uma vez, em um hospital de campo na Inglaterra, um homem morreu enquanto estávamos tomando chá. E embora houvesse apenas 6 de nós na enfermaria, as enfermeiras administraram as coisas com tanta habilidade que o homem morreu e seu corpo foi removido sem que soubéssemos disso até o chá acabar. Algo que talvez subestimemos na Inglaterra é a vantagem de haver um grande número de enfermeiras bem treinadas e rigidamente disciplinadas. Sem dúvida, as enfermeiras inglesas são bastante tolas. Elas podem adivinhar a sorte com folhas de chá, usar distintivos da bandeira nacional e manter fotos da rainha na lareira, mas pelo menos elas não deixam você deitar sujo e constipado em uma cama desfeita por pura preguiça. As enfermeiras do Hospital X ainda tinham um quê de Sra. Gamp e, posteriormente, nos hospitais militares da Espanha republicana, eu veria enfermeiras quase incapazes até de tirar a temperatura. Você também não veria na Inglaterra a sujeira que existia no Hospital X. Mais tarde, quando eu estava bem o suficiente para me lavar no banheiro, descobri que havia ali uma embalagem enorme em que os restos de comida e curativos sujos da ala eram arremessados, e os lambris estavam infestados por grilos. Quando recuperei minhas roupas e fiquei forte das pernas, fugi do Hospital X antes que meu tempo acabasse, sem espera de alta médica. Não foi o único hospital de que fugi, mas sua escuridão e nudez, seu cheiro doentio e, acima de tudo, sua atmosfera mental se destacam excepcionalmente na minha memória. Eu fui levado para lá porque era o hospital pertencente ao meu arrondissement, e só depois de entrar nele descobri que tinha má reputação. 1 ano ou 2 depois, a célebre vigarista Madame Renaud, que estava doente durante a prisão preventiva, foi levada para o Hospital X, e depois de alguns dias ela conseguiu escapar de seus guardas, pegou um táxi e dirigiu-se de volta à prisão, explicando que lá estava mais confortável.
nos hospitais franceses, não tenho dúvida de que o Hospital X era bastante atípico, mesmo naquela data. Mas os pacientes, quase todos eles homens trabalhadores, estavam surpreendentemente resignados. Alguns deles pareciam achar as condições quase confortáveis, pois pelo menos 2 eram indigentes que se fingiam de doentes, achando esta uma boa maneira de passar o inverno. As enfermeiras eram coniventes porque eles eram úteis para fazer serviços avulsos. A atitude da maioria, no entanto, era: claro que este é um lugar péssimo. Mas o que mais você espera? Não parecia estranho para eles acordar às 5 e esperar 3 horas para começar o dia com sopa aguada. Ou que as pessoas devessem morrer sem ninguém ao lado da cama, ou mesmo que sua chance de obter assistência médica e a atenção dependesse do fato de chamar a atenção do médico enquanto ele passava. De acordo com suas tradições, era isso que os hospitais eram. Se você está gravemente doente, é muito pobre para ser tratado em sua própria casa, então você deve ir para o hospital. E uma vez lá, você deve tolerar a aspereza e o desconforto, assim como faria no exército. Mas além disso, eu estava interessado em encontrar uma crença persistente nas velhas histórias que agora quase desapareceram da memória na Inglaterra. Histórias, por exemplo, sobre médicos cortando as pessoas por pura curiosidade, ou que pensam que é divertido começar a operar antes que se esteja devidamente apagado. Havia histórias sombrias sobre uma pequena sala de cirurgia que se dizia ser situada um pouco além do banheiro. Gritos terríveis eram ouvidos a partir dessa sala. Não vi nada para confirmar essas histórias e sem dúvida eram todas bobagens, embora eu tenha visto 2 alunos matar um menino de 16 anos, ou quase matá-lo. Ele parecia estar morrendo quando saí do hospital, mas ele pode ter se recuperado mais tarde por um experimento malicioso que eles provavelmente não teriam tentado em um paciente pagante. Uma crença ainda viva na memória londrina era de que em alguns dos grandes hospitais pacientes eram mortos para que seus corpos se tornassem objetos de dissecção. Eu não consegui ouvir essa história repetida no Hospital X, mas devo pensar que algum dos homens de lá a teria achado confiável, pois era um hospital em que os métodos, talvez, mas algo da atmosfera do século XIX sobrevivia, e nisso reside seu interesse peculiar. Durante os últimos 50 anos ou mais, houve uma grande mudança na relação entre médico e paciente. Se olharmos para quase qualquer literatura antes da parte final do século XIX, descobriremos que um hospital é popularmente considerado a mesma coisa que uma prisão, e uma prisão antiga como um calabouço. O hospital é um lugar de sujeira, tortura e morte. Uma espécie de antecâmara para o túmulo. Ninguém que não fosse mais ou menos destituído pensaria em ir a tal lugar para um tratamento. E especialmente no início do século passado, quando a ciência médica se tornou mais ousada do que antes. Sem ser mais bem-sucedida, todo o negócio da medicina foi olhado com horror e pavor pelas pessoas comuns. Cirurgia, em particular, acreditava-se que não passava de uma forma peculiarmente horripilante de sadismo e dissecção, possível apenas com auxílio de ladrões de corpos, chegando até mesmo a ser confundida com a necromancia. No século XIX, você poderia coletar uma grande literatura de terror relacionada a médicos e hospitais. Pense no pobre Jorge III, em sua velhice, gritando por misericórdia ao ver seus cirurgiões se aproximando para sangrá-lo até que desmaie. Pense nas conversas de Bob Sawyer e Benjamin Allen, que sem dúvida dificilmente são paródias, ou nos hospitais de campo em La Déblacy e War and Peace, ou naquela descrição chocante de uma amputação White Jacket de Melville. Até os nomes dados a médicos na ficção inglesa do século XIX, Slasher, Carver, Sawyer, Philgrave e assim por diante, e o apelido genérico Ossos de Serra são tão sombrios quanto cômicos. A tradição anti-cirurgia está talvez mais bem expressa no poema de Tennyson, O Hospital Infantil, que é essencialmente um documento pré-clorofórmio, embora pareça ter sido escrito em 1880. Além disso, há muito sobre o que dizer da perspectiva registrada por Tennyson nesse poema. Se pensarmos em como deveria ser uma operação sem anestesia, o que acontecia de fato,
É difícil não suspeitar dos motivos das pessoas em que empreendiam tais coisas, pois esses horrores sangrentos pelos quais os alunos esperavam ansiosamente uma visão magnífica se Slasher fizer isso, eram reconhecidos como mais ou menos inúteis. O paciente que não morria de choque geralmente morria de gangrena, um resultado que era dado como certo. Mesmo agora se encontram médicos cujos motivos são questionáveis. Qualquer um que teve muitas doenças ou quem já ouviu estudantes de medicina falando saberá o que quero dizer. Mas os anestésicos foram ponto de inflexão e os desinfetantes foram outro. Em nenhum lugar do mundo, provavelmente, você verá ainda o tipo de cena descrita por Axel Munthe em O Livro de Saint-Michel, quando o sinistro cirurgião de cartola e sobrecasaca, uma camisa engomada salpicada de sangue e pus, corta paciente após paciente com a mesma faca e arremessa os membros decepados em uma pilha ao lado da mesa. Além disso, o Seguro Nacional de Saúde eliminou parcialmente a ideia de que um paciente da classe trabalhadora é um indigente que merece pouca consideração. Ainda neste século, era normal para pacientes gratuitos de grandes hospitais a extração de dentes sem anestésico. Eles não pagaram, então por que deveriam ter um anestésico? Essa era a atitude. Isso também mudou, e no entanto, cada instituição sempre terá sobre ela alguma memória de seu passado. Uma sala de quartel ainda é assombrada pelo fantasma de Kipling, e é difícil entrar em uma casa de correção sem lembrar de Oliver Twist. Os hospitais começaram como uma espécie de ala casual para leprosos e semelhantes morrerem, e eles continuaram como lugares onde estudantes de medicina aprenderam sua arte sobre os corpos dos pobres. Ainda se pode pensar numa sugestão tênue de sua história, em sua arquitetura caracteristicamente sombria. Eu estaria longe de reclamar do tratamento que recebi em qualquer hospital inglês, mas sei que é um instinto saudável que avisa as pessoas para ficar fora dos hospitais, se possível, especialmente fora das enfermarias públicas. Qualquer que seja a posição legal que se esteja submetido, é inquestionável que a pessoa não tem controle sobre seu próprio tratamento, muito menos certeza de que não será objeto de experimentos frívolos quando se trata de aceite a disciplina ou caia fora. E é uma grande coisa morrer na própria cama, embora seja melhor ainda morrer com suas botas. Por maior que seja a gentileza e eficiência, em cada morte hospitalar haverá um detalhe cruel e sórdido, algo talvez pequeno demais para ser contado, mas que deixa a memória terrivelmente dolorosa para a classe, surgindo da pressa, da aglomeração, da impessoalidade, de um lugar onde todos os dias pessoas morrem entre estranhos. O medo dos hospitais provavelmente ainda sobrevive entre os próprios pobres, e em todos nós só desapareceu recentemente. É uma mancha escura não muito abaixo da superfície da nossa mente. Eu havia dito antes, quando entrei na enfermaria do Hospital X, eu estava consciente de uma estranha sensação de familiaridade. O que a cena me lembrou, é claro, eram os hospitais fedorentos e cheios de dor do século XIX. Eu nunca tinha visto, mas dos quais tinha um conhecimento tradicional. E algo, talvez o médico vestido de preto com sua maleta preta suja, ou talvez o cheiro doentio, fez o curioso truque de desenterrar de minha memória aquele poema de Tennyson, O Hospital Infantil, no qual não pensava havia mais de 20 anos. Aconteceu que, quando criança, uma enfermeira doente tinha lido esse poema em voz alta para mim, ela cujo próprio trabalho e vida remontam à época em que Tennyson escreveu o poema. Os horrores e sofrimentos dos hospitais antigos eram uma memória vívida para ela. Tínhamos estremecido com o poema juntos, então aparentemente eu tinha esquecido. Até seu título provavelmente não teria despertado minha lembrança, mas o primeiro vislumbre do quarto murmuroso e mal iluminado, com as camas tão juntas, de repente despertou a linha de pensamento a que pertencia, e na noite que se seguiu me peguei lembrando de toda a história e atmosfera do poema, com muitos de seus versos completos. Ensaio Como Morrem os Pobres, de George Orwell.